Você não precisa se colocar em pé. São 20 versículos que leremos. Filipenses 4, versículo 1 em diante. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, ok? Embora seja apenas o versículo 4, o capítulo 4, e o nosso versículo base seja o versículo 7, que é o que eu gostaria que você frisasse. O nosso movimento é, a partir do versículo 7, entender o capítulo 4, sobretudo, mas também a movimentação de Paulo, né, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para que ele chegue no capítulo 4 e nos fale, né, ou nos faça entender muito bem o versículo 7, 6 e 7, sobretudo o 7, e aquele famoso versículo 13, o coitado que sofre nas mãos, né, da teologia da prosperidade. Né? Se você já está com o texto seu aí aberto, você já está entendendo o que eu estou falando. Então eu estarei lendo o capítulo 4, você acompanha atentamente, assentado mesmo. A minha versão aqui hoje é um pouco diferente da tua, mas todo o sermão é baseado na ARA, né? Almeida Revista e atualizado. Então fique tranquilo, apesar dos termos serem um pouco diferentes, as palavras, a questão semântica, o sentido é o mesmo. Tá bom? Eu estarei lendo, você acompanha atentamente o que diz a palavra. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade, e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto
que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplo suprimento, depois que recebi de Epafrodito, o que enviastes como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória, em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, ou algumas versões, a vossa alma e a vossa mente, o vosso pensamento, em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por culto, privilégio que temos de, em Cristo Jesus, sermos aceitos por Ti. Ele que é o sacrifício perfeito, o Cordeiro imaculado, que nos tornou agradáveis a Ti, não por nós mesmos, mas por Ele. Este silêncio na nossa alma, apesar de saber que amanhã é segunda e muitas coisas podem nos sobrevir, mas essa paz, esse silêncio nos é possível, porque na cruz do Calvário, Cristo Jesus rompeu com a vitória da morte, quando bradou, ao entregar seu Espírito a Ti, dizendo que estava consumado. É pelos méritos de Cristo que, muito mais do que pregar a sua palavra, a ouvimos e a aceitamos. Vós, ó Trindade Santa, que econômica, eficazmente, maravilhosamente e com todo amor nos serve da sua graça, nos ensina a tua palavra, e que nos torna capaz de sofrermos pelo Evangelho, mas acima de tudo, guardarmos a esperança da vinda do Filho de Deus. Fala conosco uma vez mais. Torna-nos aptos, ávidos a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Mente e coração guardados. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma ou mente em Cristo Jesus. São na mente e no coração que residem os nossos combates, os nossos conflitos, os nossos medos. Onde brota a ansiedade, não é? O que é essa ansiedade? Ansiedade não é só um medo da manhã. Não é só trazer o amanhã para hoje, é muito mais do que isso. Porém, a ansiedade não é de toda pecado. Há aquela ansiedade natural, entre aspas, há aquela ansiedade que é uma disfunção orgânica e química, não é? Uma disfunção dessa troca sináptica ou neurológica, que acaba sendo afetada e que faz-nos, geralmente ou em muitos, acabar sendo acometido por uma depressão crônica. Ou aquela mesma ansiedade que beira o mal, aquela que Jesus tanto critica em Mateus 6, que tem a sua base na incredulidade. Aquela que está sempre duvidando a cada dia se Deus sabe cuidar de você melhor do que você mesmo. Que faz duvidar de que o Pai Celestial sabe o que você vai pedir antes que você ore.
que muitas vezes te impede de orar, porque você está ocupado demais, trabalhando, correndo atrás das suas coisas, para que não te falte nada, já que Deus sabe menos da sua vida do que você. Aquela que te leva a trabalhar e tornar o seu trabalho o sentido único e final da sua vida. E que muitas vezes te leva a pensar, faz sentido? E mesmo assim continuar a trabalhar mesmo sem sentido, e muitas outras coisas. Aquela ansiedade então gerada pelo excesso de zelo pessoal, completa de ignorância da ação divina, que nos leva a murmurar, como Don Becker disse num dos seus livros: murmurar é o mesmo que dizer que Deus não sabe o que está fazendo. Um crente levado por essa desordem, muito mais então psíquica, incrédula e tudo quanto mais coisas nos acomete. Ansiedade é isso, e nos damos conta às vezes por que ela surgiu, para onde ela vai, o que ela vai fazer com a gente, não é assim? É sempre um misto de orgulho velado, eu dou conta de mim, se eu não cuidar de mim, quem cuida? Da incredulidade e da própria desconfiança. Será que dou conta? Para isso, Paulo assegura aos crentes que tais têm a paz de Deus e o Deus da paz. É interessante isso ao longo do capítulo 4. É de propósito este trocadilho paulino. Paulo diz que os crentes têm a paz de Deus. Mas não é apenas a paz de Deus que os crentes têm. O versículo que auxilia essa afirmação do versículo 7 é que a paz de Deus que os crentes têm é porque eles têm consigo o Deus de paz. Podemos ter várias paz, ou pazes, né? Cadê os professores de português? Não sei. Mas esse tipo de paz, cujo coração e a mente têm ausente o Deus de paz, é ineficaz. Não há subterfúgio, ajuda alguma capaz de sustentar o homem em pé, se no centro da alma humana, quem esteja ligando o coração e a mente, seja o Deus de paz, através do seu Filho Jesus Cristo, na obra do Santo Espírito. Não nos esqueçamos de que Paulo já abordara no capítulo 3, versículo 17 a 20, por isso pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Ele aborda anteriormente neste capítulo como o verdadeiro cidadão do céu deveria andar, de modo digno, e então Paulo passa a traçar a característica deste irmão, desta irmã, principalmente de Filipe, que demonstraria um modo digno de andar. Você age como um cidadão celestial, focalizando pensamentos em coisas espirituais, segundo o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 20, ao invés das coisas terrenas. Não é uma alienação, não é alguém que não saiba quem é presidente do Brasil, não é alguém que abandonou a escola, não é alguém que está antenado na notícia, não é isso que Paulo quer dizer. Mas Paulo quer dizer que esses crentes do capítulo 3, versículo 20, apesar das dores, das aflições e perseguições por parte de judeus e de romanos, e dos romanos, entendiam que a sua função no mundo não é uma subversão, não é uma mudança simplesmente social, mas é um modo de interpretar o mundo a partir das lentes da cruz de Cristo, conforme o capítulo 2 dessa epístola. Os crentes de Filipe, além de sofrerem com a doença de Epafrodito,
Se você ler toda a epístola, você vai entender isso. E com as notícias recebidas da prisão ou das cadeias do apóstolo Paulo, estavam sofrendo perseguições por parte dos judeus, bem como perseguição dos romanos. Para vocês terem uma ideia, a tal Pax Romana, historicamente, é mantida, todos os caminhos levam a Roma, não havia iluminação elétrica, óbvio, exceto cristãos, que eram carinhosamente colocados no topo, no mastro, estrada fora, sentido a Roma, incendiados vivos. Porque ninguém mais pode ser rei, exceto César. E Paulo termina a sua epístola aqui dizendo: os da casa de César vos saúdam. Há crentes espalhados. Filipos é uma colônia romana. Cerca de 230 mil habitantes, naquela época enorme, Era cruel para com os cristãos. Sofrimentos, perseguições assolavam os crentes dessa igreja. O apóstolo Paulo está preso há muitos anos. Epafrodito, que era enviado para dar notícias ao apóstolo Paulo, é acometido por uma enfermidade que quase morre. E Paulo diz que quase desesperou-se, ficou muito abatido. Dada a enfermidade de Epafrodito, ele teve medo de ficar sozinho. Paulo vai contando isso tudo na epístola. O que ele quer transmitir àqueles irmãos que estavam sofrendo perseguições, que tinham medo de que o seu apóstolo morresse. O que iriam pensar do evangelho? O capítulo 1, Paulo está assegurando os crentes que o mais importante não são os falsos mestres, não são aqueles desinformados sobre Cristo quando vão pregar. O mais importante não é nem mesmo o apóstolo Paulo, é o evangelho de Deus, é o evangelho de Cristo. E Paulo diz: fiquem calmos, irmãos. O evangelho progride, apesar de mim, apesar de vocês, apesar do mundo. E progride através de mim, através de vocês, e misteriosamente progride até mesmo através desses que procuram aumentar sofrimento à minha cruz. Ou seja, o cerne dessa epístola é que o que conduz a igreja, o que dá ânimo à igreja, o que fortalece os crentes em seu mais diferente aspecto da vida, como concidadãos de Cristo, destinados ao céu, é a certeza do progresso do evangelho. É o que o evangelho faz. É como o evangelho nos sustenta. Então Paulo começa a aconselhar esses irmãos, a explicar esses irmãos sobre as perseguições, sobre as lutas e também sobre as ansiedades. Quem não ficaria ansioso? Estamos sendo perseguidos. No seio da igreja tem alguém pregando, ou alguns pregando, trazendo mais e mais sofrimento à cruz de Cristo na vida de Paulo. Uma cidade com 230 mil habitantes, cruel para com os cristãos, sofrimentos, perseguições. A tão amada igreja, e diz os estudiosos, uma das mais pobrezinhas e a que mais ajudou o apóstolo Paulo. Agora seria tentada a desistir e viver de modo a não demonstrar a sua fé, conforme o capítulo 4, versículo 1. Assim, irmãos amados e queridos, minha alegria e coroa, permaneçam firmes no Senhor. Não é sem mais que Paulo aconselha isso. Olha, não se assustem com as minhas perseguições, não se assustem com nada. Vocês são a minha alegria e coroa, permaneçam firmes no Senhor. Lembramos-nos do capítulo 4, versículo 4. A alegria tem que estar onde? Em Cristo Jesus. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui, permaneçam firmes
em mim, permaneçam firmes no apóstolo tal, permaneçam firmes na boa oratória, permaneçam firmes na segurança do Estado, permaneçam firmes em vossas obras. Não, permaneçam firmes no Senhor. O comentário Moody alude muito bem esse contexto e explica-nos essa hostilidade pagã, conforme o capítulo 1, versículo 28. Como esta hostilidade sofrida pelos irmãos poderia produzir ansiedade. Essa ansiedade deve ser dispersa pela oração. E daí então diz o comentário: ter cuidado consigo mesmo é uma virtude, mas fomentar o cuidado é pecado. Portanto, nas lutas e tribulações, como deveriam agir esses irmãos de Filipos? Esses verdadeiros cidadãos dos céus, conforme diz o capítulo 3, 17 ao 20. Esse cidadão do céu se entrega ao excessivo buscar desenfreado pelo sustento. Ele vai se entregar à angústia causada pelas coisas passageiras dessa vida. Viverá como se não tivesse a alegria verdadeira. Vai viver desesperado. Paulo indica a ação desses crentes, como eles deveriam se comportar. Versículo 4 do capítulo 4. Alegrai-vos uma vez no Senhor, se não der certo, fuja. É isso? Alegrai-vos, irmãos. Se o bicho pegar, ninguém vai saber que você não é cristão. Seu coração confessa. Fica de boa. Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. E Paulo reforça: outra vez vos digo, para que vocês entendam, alegrai-vos no Senhor. Essa é a nota predominante nessa carta de Paulo. Mas por que ordenar tantas vezes a alegria no Senhor? Meus irmãos, porque é fato para o apóstolo Paulo que a preocupação rouba-nos a alegria. Ou tem alguém aqui que está muito preocupado e diz sinceramente para aqueles irmãos que sinceramente te perguntam: está tudo bem? Aí quando você vai responder, não está muito legal, ele já sumiu, né? Mas quando pergunta, está tudo bem, a gente, né, muitas vezes porque não confia no outro e sabe que não vai ajudar em nada mesmo, e diz, está tudo bem. Realmente, quando a gente diz está tudo bem, está tudo bem? Ou somos daqueles que dizem, não estou ansioso, porque crente não fica ansioso. Ora, sinto muito, Paulo está escrevendo para uns irmãos que é a alegria e coroa dele, diz o quê? Como é que os crentes deveriam resolver essa ansiedade? Como é que o crente trabalha com essa ansiedade? Para quem ele leva? Como que ele vive? A ansiedade é uma angústia. Por mais que você creia no sustento de Deus, no cuidado de Deus, que tudo é Cristo quem faz por você e por mim, como é que você está pensando o seu domingo, quando está almoçando, a sua segunda-feira? Não é? Paulo, então, entende que os crentes não andam ansiosos automaticamente. Caso fosse ao dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, Paulo não complementaria a ideia dizendo, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Não é isso que termina dizendo? Não é esse o complemento de Paulo? Não andem ansiosos. Não estou, Paulo, não estou ansioso hoje. Alguém aqui pode me dizer certo, enfaticamente, que amanhã não estará ansioso? Alguém aqui não sabe o que é ansiedade? Aí, ó. Eu trabalho em consultório e atendo crianças de 14 anos ansiosas. Antes, quando eu sentia um aperto no coração, eu ia com meus amigos lá em Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, no bairro Santo Agostinho, e ia para as valas caçar guaru. Conhece os peixinhos? Rapaz, aquela era a minha vida, sumia a ansiedade. Hoje, quando eu estou ansioso, eu lembro que tenho uma filha, eu lembro que sou casado, eu lembro que tenho uma vida. E às vezes eu fujo de orar,
porque não, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí parece que as portas todas começam a fechar. É a pedagogia de vir dizendo, você vai quebrar a cara, você não vai ter mais para onde fugir, vou te levar ao fundo do poço para que entenda que você não tem asas fortes o suficiente para subir dessa desgraça sua, e só tem um jeito de mudar, olhar para cima e dizer, Senhor, me ajuda. É isso que Paulo tem em mente a esses irmãos. Coisa alguma pode se tornar em o tudo que nos rouba a alegria. Então Paulo indica a ação do crente, alegrai-vos sempre no Senhor. A preocupação rouba-nos a alegria. Assim Paulo segue com as orientações para que a alegria possa ser sempre. A alegria é sempre. E no Novo Testamento há uma grande distinção em alegria e felicidade. Aliás, nem existe esse termo felicidade. Biblicamente, ou neotestamentariamente, a alegria é aquela dádiva, dom de Deus, conforme João 14:16, que o mundo não rouba. Que você acorda triste, topa com o dedinho mindinho na porta de manhã, é mandado embora, o mundo está acabando, você está triste e ao mesmo tempo está alegre. Há uma certeza na alma que nada fugiu das mãos rasgadas de Cristo. Ele cuida de tudo, meticulosamente de tudo. Mas aí por fora, conforme diz o apóstolo, tremores, por dentro temor. Ou o inverso, nunca lembro. Mas veja, irmãos, qual é a verdade desse texto para mim e para você nessa manhã? O crente só descansa quando encontra em Cristo esse trocadilho paulino. A paz de Deus e o Deus da paz. O crente só descansa quando encontra em Cristo a paz de Deus e o Deus da paz. Talvez tudo que você quer quando está ansioso e desesperado é a paz de Deus. Não é? Não há na vida cristã essa distinção, essa divisão. Nunca você terá a paz de Deus negando o Deus da paz. Não andam sozinhos. Ninguém anda pelo vale de sombra da morte com a paz de Deus sem que se cumpra todo o Salmo 23. Porque tu estás comigo. Quer a paz de Deus, mas não quer a comunhão com Deus em Cristo Jesus, cada segunda vai arrebentar o teu coração e ocupar a tua mente com todas as desgraças e lixo desse mundo. Somente em Cristo o crente terá a mente e o coração guardados dessa ansiedade ou de ansiedades impróprias. Como encontrar esse descanso? Temos aqui então em Paulo 3 afirmações às almas ansiosas, as quais eu me incluo. Não sou tolo o suficiente para acreditar que amanhã, por mais que eu creia em Cristo, vou acordar com uma disposição tremenda e ir para o trabalho. É mentira? Sou pessimista? Sou sincero. 3 recomendações, ou melhor, 3 afirmações paulinas. Primeiro, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio, olha o que Paulo diz, oração e, não são a mesma coisa, oração e súplica, com ações de graças. Primeira afirmação de Paulo, para lidarmos com essa ansiedade, apresentar a Deus algumas coisas. É isso que está no texto, no versículo que nós lemos? Apresentar a Deus todas as coisas. Paulo cita aqui coisa alguma e em tudo. Coisa alguma esteja esquecida da oração, não é? Apresente tudo.
tudo. Nada é desnecessário estar diante de Deus. Nada daquela oração, Senhor, abençoa o mundo. Meu irmão, isso nem é bíblico. Né? Deus abençoe todo mundo, amém. Não é que Deus precisa de especificidade para Ele saber direitinho o que você está pedindo. Ora, aquele que Jesus diz que quando a gente apresenta todas as coisas a Ele, em oração, não andando ansioso, apresentando tudo, Ele sabe o que vamos pedir? Antes que eu pensamos, Ele não precisa necessariamente de detalhes. Agora, uma mente em angústia, uma mente que se perde em pensamentos tumultuados, como o mar bravio chacoalhando os nossos barquinhos de um ao outro lado, precisa dar atenção a cada uma de suas dores, a cada uma de sua incredulidade, a cada um pensamento que não damos conta dele. Não é o que nos alerta o Salmo 139? No Salmo 139 diz o que sobre o modo que nós pensamos? O que nós falamos? Ainda palavra alguma me veio à boca? Quem conhece? Tu conheces todas. Essa é a certeza que temos no Deus da providência, que criou o mundo não por capricho, criou o mundo para comunicar toda a sua graça e o seu amor. Coisa alguma e em tudo sejam conhecidas diante de Deus as petições. É claro que o apóstolo não insinua que crentes não andam ansiosos, já falamos. Caso fosse, ele não ia dizer, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo complementa, em tudo seja conhecida diante de Deus a vossa oração, com petição, com ações de graça. É interessante como que coisa alguma, as coisinhas, podem se tornar enormes, não é? Nos causando ansiedade. Diz os estudiosos que 89% dos nossos medos são irreais. Você dorme hoje domingo ansioso pela conversa que vai ter com alguém amanhã, vou ser maltratado, alguém vai me ofender, vou perder o emprego, no outro dia não é nada daquilo. Não é assim? Nada acontece daquele jeito. Não há filosofia, psicologia alguma que nos domina a mente tão eficazmente. Nada nos consola, nada nos dá tamanha segurança quanto esquecer do nosso próprio poder e capacidade e confiarmos na nossa ineficiência de cuidar das mínimas coisas. Colocar tudo e todos diante de Deus. Portanto, tudo e qualquer coisa pode nos levar à ansiedade em demasia. Pedro nos aconselha isso, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. 1 de Pedro 5,7. Não é algumas, mas toda. Aí diz Paulo, porém, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. O porém muda tudo. Não andeis ansiosos, porém, o que ele quer dizer? Muito pelo contrário. Se você está ansioso, o que você deve fazer? E Paulo diz, vai orar. Ao contraste aqui, nítido do pensamento e coração do crente, que podem ser mudados e vencidos pela realidade de Deus. Porque a ansiedade é uma perversão, ou melhor, uma inversão do modo com o qual Deus vê o mundo. Aquele que em Gênesis 1 criou todas as coisas, com início, meio e fim, cada coisa no seu lugar, quando tudo era escuridão e caos, pela palavra ele organiza todas as coisas, continua a sustentá-la, mas a ansiedade faz o que conosco? O mundo está um caos, não negamos que esteja, mas a questão não é que o mundo está um caos, é que o caos que está o mundo não representa o cuidado, a soberania, o conhecimento e o poder de Deus em fazer com que todas as coisas no último dia atinja exatamente o propósito designado para a glória e louvor do seu nome.
Por isso que Agostinho disse que não há nada tão sem importância que não deva ser apresentado a Deus em oração. Meus irmãos, então Paulo vai elencar, organizar essa oração anti-ansiedade. Aí ele vai dizer: mas não andeis ansiosos, apresentai a Deus, organizando. Primeiro, Paulo diz oração. O que é essa oração? É a elevação do coração a Deus. É aquela ideia geral, oportuna, quando buscamos a Deus num laço de amizade, amor e desejo por sua presença. Elevamos o nosso coração, conforme dizia Calvino, e apresentamos a Deus. E depois ele conclui, em oração e súplica. Claro que a súplica está contida na oração, mas aqui Paulo torna específica a ideia de súplica. Por que súplica aqui? Ora, o ansioso sabe muito bem o que tem que levar a Deus em oração. Não é? É uma urgência, é um socorro imediato. Ele tem em mente, diz: olha, Deus, sê comigo agora, haja agora. Como se vê em muitos salmos falando sobre oração. A súplica é a apresentação imediata da nossa carência e necessidade a Deus, pedindo com mãos atadas, de joelho, é isso que representa, juntar as mãos, ajoelhar-se, como, por exemplo, nos representa o Salmo 113. Como os olhos do servo estão nas mãos do seu Senhor, assim, ó Deus, a minha alma espera por ti. Ou seja, é uma súplica: socorra-me, eu não mereço. Nada que eu venha fazer, Senhor, me autoriza a estender as minhas mãos a ti, a não ser que seja assim, pedindo clemência, pedindo misericórdia. Por amor do teu nome, socorra-me, por tua misericórdia, para a glória do teu nome, me socorra. Isso é súplica. Então, Paulo acrescenta isso, dizendo com ações de graças. O que é essas ações de graças? Certeza de que o crente já recebeu o que precisava, a necessidade que ele busca em Deus, e a certeza que Deus supriu essa necessidade, até mesmo a que ele não queria, e nem sempre a que ele queria e pedia a Deus, mas é sempre a certeza de que eu termino dando graças a Deus, porque a minha ansiedade, dito que está no meu coração, na minha incapacidade, e a súplica e a oração me diz, ou me leva a confessar, quem é aquele que me ouve. Por isso que oramos. Ações de graças. Devemos unir ações de graças com as súplicas. O crente que só suplica, desfaz do poder de Deus em realizar ou responder às orações. O crente que só ações de graça, só agradece, demonstra um claro orgulho e soberba, acreditando que nada tem que pedir. O que é uma grande mentira. O crente suplica porque entende quem é, mas ele dá graça porque sabe quem o ouve. E a paz de Deus é alcançada na oração. A oração afeta o coração e a mente dos crentes em Cristo Jesus. Segundo, ocupar o pensamento com tudo de Deus. Se quando o crente apresenta a Deus tudo em oração, lança sobre Deus todas as suas ansiedades, não deixa nada que o angustia, que lhe causa peso à alma, fora do alcance da oração. Se ele ora com súplicas, com ações de graças, agora Paulo então continua a falar como que a paz de Deus e o Deus de paz guardará o coração dos crentes em Cristo Jesus. Versículo 7, versículo 8. A paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E Paulo continua. Agora o segundo passo. Quanto ao mais, irmãos, olha só, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto,
É um claro contraste. Se tudo fica diante de Deus em oração, agora tudo que fica diante do crente quando ora. Meus irmãos, tudo que envolve a sua vida, dor, sofrimento e ansiedade, esteja diante de Deus. Meus irmãos, tudo quanto pertence a Deus, esteja diante de você em contemplação, em oração. Continua ele. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esse tudo, só quem tem. Quem pode dizer tudo o que vocês precisam para fugir da ansiedade, para confiar em mim? Quem é este que diz que nele está toda a fonte de paz, todo o suprimento que o crente precisa? Deus, diz Paulo, em Cristo Jesus. Ocupar o pensamento com tudo de Deus. A oração não é somente o primeiro passo, mas ela traz consigo também a ideia de que tudo o quanto encontramos em Deus deve ocupar a nossa mente. Não é o TikTok, não é o Instagram, não é a mídia social, a novela, nem o jornal. Embora essas coisas sejam legais e tenham seu devido lugar. Vocês sabiam que um dos grandes agentes de depressão é o celular? Mas pastor, estou ouvindo as mensagens de Cristo. Para, de vez em quando ali tem um short, né? Tem alguma outra coisa. E a gente vai embora. Então veja, parece-nos que se a ansiedade é uma questão do pensamento, a solução também pertence ao quê? Não é simplesmente em oração pegar todas as coisas que estão em nossa mente nos preocupando e lançar sobre Deus. Não basta esvaziarmos a mente diante de Deus. É necessário ocuparmos a mente com tudo que é de Deus. É como se fosse uma substituição. Se tudo quanto nos deprime, tudo quanto aperta o nosso cérebro, tudo quanto aperta a nossa alma, nos sufoca, nos angustia, nos dá uma ideia de sofrer, de morrer, de não ter jeito. Toda incredulidade lançada sobre Deus, o salão fica vazio. Paulo diz, agora encha com tudo o quanto é de Deus. Versículo 7 e 9 ele diz isso, a paz de Deus e depois o Deus de paz. Ok, você está orando, lança tudo sobre Deus, você vai ter a paz de Deus. Na primeira luta, no primeiro problema, a paz de Deus se esvai, porque o tudo de Deus não está na mente e nem no coração. Por isso Paulo diz, versículo 7, e a paz de Deus, e depois o Deus da paz. Tão importante quanto dobrar os joelhos, lançar a Deus toda a nossa ansiedade, é levantarmos os joelhos, carregando na nossa mente tudo o quanto pertence a Deus. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro. E o Deus de paz guardará. Paulo utiliza-se de um termo muito real em Filipos, essa cidade fundada pelo Império Romano. O termo implica que Deus montará guarda, como na cidade de Filipe, de 230 mil habitantes. Os guardas romanos, nas suas sentinelas, estão lá armados, vigiando quem entra e quem sai. Olha o que o texto está dizendo, o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Deus como os guardas romanos, aliás, muito mais do que isso, conforme o Salmo 121, Ele estará armado, em pé, a postos, vigilante, cuidando da mente e do coração dos crentes. Não é simplesmente a paz de Deus, tem que estar montado ali o Deus da paz. Você é facilmente carregado por ansiedade, facilmente entristecido,
facilmente desiste da carreira cristã, facilmente acredita que a sua vida está um fiasco, que perdeu o rumo, que perdeu o controle. Mas eu oro, pastor Eliandro, eu faço isso, eu faço aquilo, ok. O quanto da palavra de Deus enche o seu coração. Pois, meus irmãos, quando Paulo diz que Deus guardará a mente e o coração, ele não está dizendo que os dois funcionam separadamente. Muito pelo contrário, vamos pensar invertidamente. Aquilo que está cheio o seu coração, que Jesus diz, você fala. Ora, se é o que você fala, o que está no nosso coração, o núcleo, a unidade de toda a nossa realidade, conforme diz Jesus em Marcos 4. Todo o nosso ser, o coração, tudo quanto pensamos no coração, sobe e transborda em ações. Portanto, a ansiedade é muito mais do que aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Assume quem eu sou. Paulo vai dizer então, esses atributos que só Deus tem. Deus é verdade, Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro. E vai citando, Deus é digno de todo louvor. Aos crentes não compete, nunca pode pensar ser Deus, mas como filhos buscam a perfeição divina. Certamente na lista do apóstolo Paulo, a qual o crente deve ocupar o seu pensamento, eliminaria muitos programas de televisão, revistas, mídia social. Todavia, não basta eliminá-los do pensamento. É necessário preencher o pensamento com tudo o quanto é de Deus. Conforme diz o apóstolo Paulo mesmo no capítulo 3 de Colossenses, lerei para vocês. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então Paulo prossegue dizendo, a tônica, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso aqui para Paulo quer dizer a mesma coisa, salmos, hinos e cânticos espirituais, ok? Não são coisas distintas para Paulo. Ensinando-vos, admoestando-vos, hinos, salmos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no coração. E por último, procurar praticar os bons exemplos. Versículo 9 em diante, não lerei todo para vocês, por causa do tempo. Paulo usa a si mesmo como exemplo a ser imitado. Como conseguirmos viver bem com a ansiedade, se é que isso existe? Como praticar essa ordem de Paulo? Como a paz de Deus e o Deus de paz habitará nos nossos corações, de modo que a ansiedade seja superada, de modo que a ansiedade, embora possa nos alcançar, facilmente nos desvinculemos dela. Primeiro, tudo diante de Deus em oração. Segundo, tudo de Deus diante de nós, em meditação, em contemplação, lendo as Escrituras. O que há de Deus na nossa mente? Temos mais piadinha gospel do que versículos bíblicos. Sabemos mais sobre o Antigo Testamento por causa da novela Os 10 Mandamentos, porque tenhamos lido o Êxodo. Entendemos cada livro das Escrituras Sagradas, como que eles se conectam, como que isso nos garante no dia a dia, como que a somatória de versículos dia a dia lido, analisados, é que nos ajuda a superar a ansiedade, ou é como a caixinha de promessas, estou ansioso, vou ver o que é que Deus me fala. Se é assim, estamos fazendo aquilo que Agostinho de Hipona uma vez repudiou. Se o que nós lemos no Novo Testamento é aquilo que gostamos, não é das Escrituras que amamos, não é de Cristo que amamos,
Não é a Cristo que amamos, mas a nós mesmos. O tudo de Deus, todos os atributos divinos, capaz de nos dar paz e segurança mesmo quando o inferno se lança sobre nós. É quando toda a Escritura é mediante todos os nossos esforços, e não é porque acreditamos na salvação pela graça que não haja esforços para a compreensão das Escrituras. Faz parte da nossa vida. Então Paulo vai dizer como que crentes que entendem tudo de Deus e têm tudo de Deus diante de si, e que aprendeu essa vida de oração, que sabe que tudo está em Deus e ele pode estar tranquilo, se locomove, como que isso acontece e é eficaz? Procurar praticar os bons exemplos. Paulo diz: tudo quanto ouviste e vistes em mim, aprendestes comigo. Conforme Filman, em seu comentário, no capítulo 3, versículo 17 dessa epístola, Paulo diz aos filipenses: sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, no capítulo 4, versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Por que Paulo aqui se coloca como exemplo? Porque no capítulo 1, ele diz que a preocupação dos irmãos não deveria ser com a prisão dele, com as necessidades dele, mas deveriam voltar os olhos para aquele ou aquilo que mantinha Paulo de pé e esperançoso, apesar de muitos crentes lutarem contra ele, apesar das prisões. O Evangelho de Cristo. Nenhum crente é verdadeiramente cristão se o Evangelho de Cristo, dia a dia, não brilhar mais e mais em seu pequenino, sofredor, pálido e ineficiente coração. Porque quanto mais a palavra de Cristo habita em nós, quanto mais o Deus de paz e a paz de Deus habita em nós, na oração, na súplica, com ações de graças, olhando os crentes, conforme diz Hebreus 11, esses homens listados nas Escrituras nos serviram de exemplo, não por si mesmos, mas porque viam Cristo. Como Paulo, eu posso estar preso, mas o Evangelho de Cristo progride. Então Paulo diz: olhem para mim, mas através de mim veja o que eu creio, veja o Cristo que eu prego. Tanto que ele vai dizer: olha, já estou sentindo o cheiro da morte, ela já está bafejando o seu hálito, mofo, insistente, porém derrotado na minha face. Mas eu sei que o Deus de paz e a paz de Deus e o tudo de Deus me conduzirá em triunfo. Então aprenda. Grande parte da carta dá exemplos de pessoas que, a despeito de sofrimento, concentram-se no que importa e encontraram alegria no progresso do Evangelho. Paulo cita 3 nomes aqui nessa epístola e são apresentados servindo de exemplo para os sofridos irmãos de Filipe. Primeiro, o próprio Paulo, capítulo 2, versículos 5 a 11. Depois, Timóteo, capítulo 2, 19 a 24. E por último, Epafrodito, que quase morreu, capítulo 2, 19 a 30. Esses 3 demonstram fidelidade a Deus, bem como o cuidado de Deus com eles, em meio aos sofrimentos. Segundo Paulo, ele mesmo e os outros 2 companheiros demonstraram o que é estar concentrado no que mais importa em meio às dificuldades. Capítulo 2, versículo 2. Focaram em Cristo e em sua obediência até a morte. Capítulo 2, versículo 6 a 11. Ou seja, nós 3 somos exemplos, não por nós mesmos, mas por aquilo que apresentamos a vocês, sendo obediente a Cristo. O exemplo de Paulo a ser seguido aqui então em questão no capítulo 4, que ganha notas de alegria,
que consegue fazer isso, nos contar em tom alegre as suas dores, os seus espinhos, porque isso é dom de Deus. Já aconteceu com aqueles irmãos que a gente vai visitar na UTI, levando a mensagem de alegria a eles, e a gente volta mais edificado do que eles? O que é isso? O que ocupa a mente e o coração desses irmãos? Por que saímos consolados quando vamos consolar? Não porque em si mesmo eles são exemplos, pois se estão ali doentes, é uma visão clara do que é ser pecador, mas também uma visão daqueles pecadores que se agarraram em Cristo, encontraram nele tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, e levam isso tudo no leito de enfermidade, conforme diz o capítulo 41 do Salmo, sabendo que o Cristo lhe afofa a cama. Mas quando a gente só vê prego na cama, quando está duro na nossa enfermidade, o que deveria voltar a nossa atenção à dor não é o corpo, não é o esqueleto espiritual, mas o coração, que rejeita o cuidado de Deus, preferindo o consolo do mundo. Que Paulo aqui é um exemplo. Versículo 10, o cuidado dos irmãos por ele lhe causa alegria no Senhor. Os irmãos cuidam de mim. Ele está alegre, diz, se Deus não me mandar a resposta do céu, eu não creio mais em Deus. Não, os irmãos estão sendo usados por Deus para cuidar de mim. É a cesta básica, é a visita, é o emprego, é para limpar o quintal dele, eu sei lá mais o que, é Deus cuidando de mim. Entenderam? Segundo, versículo 11, como lidar com a vida de privações das mais diferentes situações. Paulo aprendeu a viver contente, de onde vem a palavra container. O crente também pode aprender a viver com contentamento, porque é uma aprendizagem da escola divina. O contentamento não nasce instantaneamente do crente, é um aprendizado. Significa que a sua necessidade hoje apresentada a Deus em oração, deveria amanhã eu ser apresentada por ter recebido a resposta, ou pelo menos persistir e aumentar cada vez mais a sua oração. Pois alguém, em Mateus 26, orou 3 vezes pela mesma coisa. E as 3 vezes, quando ele se levantava e encontrava os seus discípulos dormindo, a atitude era sempre diferente. Embora orasse sempre pedindo a mesma coisa. Isso é orar. Isso é saber quem cuida da ansiedade do coração. Isso é escola divina. Terceiro, versículo 12, saber estar e saber ser. Paulo diz que sabe estar humilhado e sabe ser honrado. Hoje em dia está um tal de honra, né? Honra. Quero ver sentir-se honrado com sofrimento. Filipenses 1, 27 e 29. Pois nós não temos a graça simplesmente de vivermos com Cristo, mas até mesmo de sofrermos com Ele. Isso é honra. Quarto, versículo 13, descobrir que o poder não está no homem, nem tampouco naquilo que ele tem, mas no Senhor. Versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Infelizmente, nós voltamos a nossa atenção para a primeira parte desse versículo. Posso todas as coisas. Quando Paulo leva a atenção dos leitores de Filipe para a segunda parte, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. O que quer dizer? Eu não posso nada. É Ele quem pode tudo. E se há alguma vitória em mim, se eu tenho contentamento, se eu saio aprovado depois das chibatadas, conforme diz capítulo 12, versículo 4 de Hebreus, o que me sustenta nas lambadas da vida, nos chicotes divinos, é porque eu não sou bastardo, mas filho, e o Deus de paz me dá a paz de Deus. É Ele quem me fortalece. Quinto, versículo 14. Não se está sozinho nas tribulações. Irmãos em todo o mundo sofrem por Cristo Jesus. 1 de Pedro 5,9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E versículo 19, a certeza do cuidado meticuloso de Deus.
Paulo volta a citar tudo e todo, quando diz que cada uma de vossas necessidades, cada uma, seja suprida por Deus. Cada uma. Temos razão para estar ansiosos? Não. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Essa é a lógica de Jesus. O mundo é assim. A sua vida é mais do que o corpo. E a sua vida é mais do que comer. Essas coisas existem por causa de você. E não você por causa delas. Paulo diz então que Deus guardará a mente e o coração. E é interessante quando Paulo diz toda, que o Senhor Jesus, estar nele, significa que a paz de Deus que excede todo entendimento. Na maioria das vezes a gente toma esse versículo, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, a gente toma esse versículo, na maioria das vezes, como aquela paz que ultrapassa a nossa capacidade humana em pensá-la. Ela excede, ela está além do que eu posso pensar, mas não é. A ideia parece muito mais indicar que a paz de Deus ultrapassa todo o nosso cuidado de planejamento e ideias inteligentes de como poderemos nós mesmos acabar com a nossa ansiedade, resolvendo os nossos problemas. Que Paulo está dizendo, olha, não tem nenhum inteligentinho no reino de Deus que dá conta da sua ansiedade, porque a gente nem sabe como pensa e por que pensa. Agora Deus cuida de nós. De tal modo, conforme diz Romanos 8, 26 a 29, que não sabemos orar como convém, e ele faz o quê? Intercede por nós. E esse termo, não sabemos orar como convém, na língua em que é escrito no Novo Testamento, não é como convém, não é que você tem um jeitinho para orar, a ideia é que você não ora o que convém, até pedimos errado, e o Espírito intercede por nós o que convém, não é assim que ora não, Leandro, essa necessidade sua, essa sua ansiedade, não é por causa dessa necessidade, é essa. Mas me dá, eu quero chips antes do almoço, eu quero, Deus. Deus fala, filho, você vai espernear, mas na minha escola a merenda é arroz, feijão, taioba, angu ou polenta e ovo frito. Você riu? Está assim na sua vida? Como está seu coração diante de Deus em oração? A mente e o coração devem estar em harmonia. Pedir e agradecer, gozar da paz de Deus ao mesmo tempo em que goza do Deus de paz. Cuidar do pensamento e fazê-lo produzir fruto. A pergunta a se fazer é: o que guarda o teu coração neste domingo de manhã? O que enche os teus pensamentos? Você vai voltar para casa. Provavelmente você vai abrir aí o seu aplicativo do Banco do Brasil, sei lá mais o que, e está pensando na conta que vai pagar e está feliz porque hoje é domingo, então não precisa pagar hoje, ou qualquer coisa assim. Ok? Cabe nos discernir com a sabedoria de Deus até onde isso é louvável, Até onde isso não nos tortura. Mas a questão é, o que guarda a sua mente e o seu coração? Eu quero orar com você. Entendeu? Não quero orar simplesmente por você, eu quero orar com você. O que isso significa? Que tão ansioso quanto você, estou eu, precisando que a paz de Deus e o Deus de paz habite em meu coração. E eu me surpreenda com aquilo que Ele faz infinitamente mais, derribando a minha inteligência e todo o meu esforço, inclinando o meu coração e minha mente a aceitar aquilo que Ele tem para mim. Eu quero orar por você e com você. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Pedimos que a nossa mente e o nosso coração
Estejam, pois, guardados em Cristo Jesus. Dá-nos um domingo abençoado. Cada uma de nossas necessidades. As verdadeiras, não as nossas que a gente inventa. As verdadeiras. Sejam cuidadas pelo Senhor. A gente reluta em entregar. Muitas vezes incrédulos que o Senhor vai cuidar. Muitas vezes lutamos com o Senhor, dizendo que não é essa nem aquela necessidade, mas tal. Ó Deus, nessa escola divina, como bom mestre que é o seu Espírito, como mestre por excelência que é Cristo Jesus, nos ensine com amor e paciência o beabá da lição contra a ansiedade. Por Cristo Jesus. Amém.